as características de um coração adorador. Vamos para a mensagem? A partir do versículo 11, ele diz o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 15. Assim Davi com todo o Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmãos, nessa semana, e já tem um tempo, que eu venho me perguntando ao Senhor: Pai, qual é a adoração que te agrada? Como eu posso te adorar de tal maneira que eu te agrade, Senhor? Me ensina a te adorar da maneira correta. Me ensine a te adorar cada vez mais e mais. Me ensine a me aproximar a minha adoração do teu coração, de tocar o teu coração com os meus louvores, com a minha adoração. E essa daqui é uma mensagem que vem profundamente de encontro aos nossos corações pelo devido fato. Aqui nós estamos vendo Davi, um homem que, segundo a palavra, era um homem de acordo com o coração de Deus, com a vontade de Deus. O que está acontecendo aqui nesse contexto especificamente? Davi, ele tinha acabado de conquistar Jerusalém. Ele tinha se tornado rei, tanto de Judá quanto de Israel, das 2 tribos ali no caso, né? Das 10 tribos do norte e das 2 tribos do sul, e ele se tornou rei de toda Israel, o que antes era de Saul. Com isso, ele conquistou a cidade de Jerusalém, quando falaram para ele que ele não seria capaz de conquistar Jerusalém, e que até mesmo as pessoas mancas, os coxos, iriam repelir a tentativa de Davi de conquistar Jerusalém. Ele conquistou a cidade e o que ele pensou? Nós precisamos transformar essa cidade na minha capital, na capital do meu reino. E na minha capital eu preciso ter a presença de Deus nela. Eu preciso da presença do Senhor.
Mas como eu vou ter a presença de Deus, eu preciso da arca do Senhor, que já havia sido dada para os seus antepassados, e onde a presença de Deus estava, na maioria das vezes, principalmente quando o povo estava de acordo com a vontade de Deus, Deus se fazia presente na arca, e quando ela estava ali, naquele lugar, nas batalhas, Deus se fazia presente naquele local. Lógico que Deus não estava preso na arca, não, mas a presença, uma parte dela estava ali também. Tudo bem, legal, pastor. Com isso, Davi fez a primeira tentativa de levar a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém. E essa primeira tentativa, eu passei para os irmãos, para nós lermos na terça-feira, o capítulo 6, no qual nós vemos que Davi chamou o seu povo para carregar a arca, chamou uma grande comitiva, e entre indas e vindas, Davi colocou bois para carregar a arca do Senhor. A arca em algum momento teve um problema, deram tropeção, os bois tropeçaram e a arca ia cair no chão. Mas Uzá, um dos servos de Davi, foi e colocou a mão na arca. Com isso ele foi fulminado e morreu. A primeira tentativa de Davi foi uma tentativa frustrada de trazer a presença de Deus para a sua cidade. Isso pode acontecer até mesmo nas nossas vidas. Em meio a muitas frustrações, em meio a muitas decepções, nós também ficamos irritados, chateados com Deus, sendo que a culpa nem mesmo é dele. E foi o que aconteceu aqui. Davi é que havia colocado a arca do Senhor e tentou transportar a arca do Senhor de uma maneira errada. Mas ele ficou chateado com Deus, ele ficou frustrado com Deus. Ele ficou decepcionado. Então, a arca do Senhor, ao invés de ir para a cidade de Jerusalém, foi para a casa de um homem que se chamava Obed-Edom. Ficou lá por 3 meses. E nesses 3 meses em que a presença do Senhor estava nessa casa, ele foi muito abençoado, que é o que o texto nos diz. Ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas é capaz de nos abençoar em todos os aspectos que nós precisamos. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Ao saber que Obed-Edom estava sendo abençoado, porque falaram para Davi, ele tentou novamente. Ele foi para a segunda tentativa de carregar a arca para a cidade. E é essa tentativa que nós estamos vendo aqui do capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 23. Só que aí Davi consertou os seus erros, ele consertou as suas falhas. Colocou os levitas para carregarem a arca do Senhor, que era o correto a ser feito. E também colocou nos ombros dos levitas uma vara para carregar a arca do Senhor, que era o correto a ser feito. Depois que os levitas deram 6 passos, eles sacrificaram ao Senhor para que aquela jornada pudesse ser abençoada por Deus. Olha aí que maravilha, Davi, numa primeira tentativa, fez tudo de errado. Na segunda tentativa, ele foi abençoado por Deus porque estava fazendo tudo certinho, de acordo com a sua vontade. Aí o que aconteceu? As pessoas foram carregando, e durante a jornada, Davi estava tão feliz, tão alegre, tão contente, que ele estava adorando a Deus da melhor forma possível, da maneira mais correta possível. Porque ele estava entregando o seu coração a Deus. O que num primeiro momento talvez ele não estava entregando o seu coração a Deus. O que ele fez de qualquer maneira num primeiro momento, no segundo momento ele fez da maneira correta, com o seu coração entregue. Ele fez o seu melhor para Deus. Vejam, é muito importante nós sempre termos na nossa mente que nós precisamos fazer o nosso melhor para Deus e não entregar para Deus de qualquer forma. Não fazer de qualquer forma as coisas para Deus. Porque através das nossas atitudes nós demonstramos a nossa verdadeira adoração a Deus. Se o nosso coração é um coração adorador ou se não é um coração adorador.
Com isso, Davi passou os muros da cidade, entrou nos portões da cidade e ele estava feliz. Ele estava com a comitiva, eles estavam tocando tamborins, eles estavam tocando bateria. Bateria não tinha naquela época, provavelmente, mas brincando, né? Eles estavam cantando, Davi estava dançando, saltitando, pulando, dançando, feliz. Mas, de repente, Mical, de sua casa, de seu palácio real, Mical, que era filha de Saul e esposa de Davi, olhou para Davi na distância e condenou em seu coração o que ele estava fazendo. E com isso, quando Davi voltou para sua casa, Mical falou para ele: você não tem vergonha do que você estava fazendo? Você é um rei. Você não pode se portar, se comportar, ter a atitude de um vadio qualquer. E aí Davi fala para ela, dá a seguinte resposta: olha, perante o Senhor eu estava me alegrando. E se for preciso, ainda mais me humilharei, que é o que está aqui, ó, perante o Senhor, versículo 21, me tenho alegrado. 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, porque eu estou buscando a presença do Senhor. Diante dos servos, das servas, não importa. É perante o Senhor que eu estou adorando. É a Ele que eu estou rendendo a minha adoração. E isso nos mostra a maneira adequada de nós adorarmos a Deus. Não que seja uma maneira obrigatória. Mas como nós podemos ser como Davi nestes momentos e apresentarmos a nossa verdadeira adoração a Deus? Temos um coração adorador diante de Deus. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o coração de todos que estão nos ouvindo neste momento através das redes sociais. Mas como podemos fazer o nosso melhor para Ele? Porque Ele deu o seu melhor por nós, amém? Que foi Jesus, o seu Filho unigênito. Ele poderia ter entregue qualquer outro tipo de sacrifício, mas não. Por amor a mim e a vocês, irmãos, Ele entregou o seu melhor. E o que nós aprendemos nessa noite com relação às atitudes de Davi? A primeira lição, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que um coração adorador, ele tem alegria no Senhor. Nós vemos aqui, ó, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Com alegria, Davi foi buscar a presença de Deus. Davi é um personagem intrigante, muito interessante. Talvez é o que nós mais ensinamos a história dele para as crianças. Como ele venceu o gigante Golias. Como que foi essa batalha? Foi maravilhosa, um pequenino venceu um gigante. Como que nós podemos vencer os nossos gigantes? Mas Davi era um homem cheio de altos e baixos. Em um momento ele está vencendo gigantes, em outro momento ele está fugindo de Saul. Em um momento ele está adorando ao Senhor, e em outro momento ele está cometendo pecado com relação a Batseba. Mas em sua adoração, ele era um homem extraordinário. Porque quando ele adorava a Deus, quando ele estava na presença do Senhor, ele tinha a alegria de louvar a Deus. Nós podemos ver isso no Salmo de número 122. Os irmãos não precisam abrir, mas se você puder colocar aí, Ian, por favor, que aparece rápido aqui na tela, o Salmo 122, que é de autoria de Davi, ele diz o seguinte, e eu vou ler para os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os irmãos podem repetir comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha alegria na presença de Deus.
E uma pergunta que eu tenho para nós essa noite: será que nós temos alegria de estarmos na presença de Deus? Será que nós temos um coração alegre que palpita, esperando estar na presença de Deus? Estar na presença de Deus para nós é um peso? É algo difícil? É algo do que eu penso assim, de novo, não. De novo eu tenho que orar. De novo eu tenho que ler a Bíblia. De novo eu tenho que ir na igreja. Será que a gente pensa assim? Eu já pensei assim muitas vezes na minha vida, irmãos. Quando eu era mais novo, eu não tinha alegria na presença do Senhor. Os meus pais queriam me levar na igreja e eu ficava pensando, não, de novo não. Eu vou ficar enrolando para ver se eu consigo não ir na igreja, e meus pais vão e me deixam em casa, mas eles não podiam me deixar porque eu era bem novinho. E ir para a igreja era um peso, era chato ir na igreja, era algo difícil, porque eu ia por causa dos meus pais, e não porque eu queria estar na presença do Senhor, não porque eu tinha alegria. Orar, por exemplo, era um peso também, porque eu não sabia como orar. Eu falava, Deus, como que eu vou orar, Senhor? Eu falava, mãe, como que eu faço para orar? E aí as minhas orações, elas eram como uma reza, uma decoreba. Sabe? Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, 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 Senhor. Só falando por falar, sem ter alegria no meu coração em estar na presença de Deus. Isso pode acontecer conosco em todos os momentos e em qualquer momento. Por isso que nós precisamos estar ligados, para que isso que nós fazemos na igreja não se torne uma religiosidade. Estamos aqui por estar. Uma obrigação. Porque a religiosidade pode nos pegar. Nós estamos aqui não por causa da obrigação do pastor, não porque eu tenho que estar lá, mas não porque eu tenho alegria de estar na casa de Deus. Eu tenho alegria de estar na presença de Deus com os meus irmãos na igreja, amém, irmãos? É isso que tem que ser o nosso coração. O nosso coração tem que palpitar 1 hora, 2 horas antes de nós estarmos na igreja, 1 hora, 2 horas antes de eu chegar em casa, porque eu vou pegar a minha família e vou fazer um culto no lar, porque eu vou pegar a minha família e nós vamos orar juntos, porque eu vou pegar a minha família e nós vamos levantar louvores ao nosso Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem vir na igreja, porque não têm alegria de estar na presença do Senhor. E vamos falar a verdade, para estar aqui por obrigação, é muito melhor a gente ir para o shopping. É muito mais divertido ir para o shopping do que vir na igreja por obrigação. É muito mais gostoso. No shopping eu vou tomar sorvete, no shopping eu vou comer McDonald's, no shopping eu vou comer Burger King, no shopping eu vou brincar no parque, no shopping eu vou jogar com os meus amigos fliperama. O que eu vou fazer na igreja por obrigação? Eu não quero estar lá na igreja. Eu não quero orar para o Senhor, porque é muito mais gostoso estar vendo Netflix, é muito mais gostoso ver o WhatsApp. Mas a figura se transforma completamente quando dentro do nosso coração existe alegria e prazer de estar na presença de Deus. Porque não é na presença de qualquer um. É na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Quem que vocês admiram? Quem que vocês gostam? Quem que vocês, para os mais jovens, seguem nas redes sociais? Se essa pessoa desse 1 minuto, 2 minutos, 1 hora do dia dela para ficar com você, o que você faria? Você prestaria atenção completamente nela, perguntaria tudo o que você tem que perguntar para ela, ou você ficaria muitas vezes mexendo no Facebook, na presença daquela pessoa? Eu tenho certeza absoluta que, se neste momento
o presidente dos Estados Unidos chegasse para a gente e falasse assim, ó, eu dou 10 minutos do meu tempo para você, fica à vontade, faça o que você quiser fazer. E você falasse, só um minutinho, tá bom? Estou no meu Facebook, calma aí, rapidinho. Eu tenho certeza absoluta que ele ia falar, até mais, tchau. Mas por que muitas vezes na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus de todos os homens, Criador do universo, muitas vezes nós não temos alegria na presença dele? As pessoas pegam filas quilométricas para assistirem o show da Sandy Júnior. Aí a pessoa vai lá, dorme na barraquinha a noite toda, fica lá 3, 4 dias na barraquinha, aí fica cantando lá as músicas da Sandy do Júnior, do Justin Bieber, seja lá de quem for. Maravilha. Aí muitas vezes para isso tem tempo, mas para estar na presença de Deus, não tem tempo. Por quê? Não existe a alegria, não foi aprendida a alegria de se adorar ao Senhor. Davi adorava o Senhor com alegria. Ele pulava, ele saltitava, ele estava feliz. Ele não se importava com a opinião dos outros, ele só estava na presença de Deus e nada mais importava na sua vida. Nós precisamos, eu e você, irmãos, termos alegria, prazer, paixão na presença de Deus. Paixão. Quem aqui já se apaixonou na vida? Ai, que igreja mais triste, nunca se apaixonou. Eu sou apaixonado pela minha esposa, irmãos. Eu sou apaixonado em todos os momentos. Você é apaixonado, irmão Fábio? Amém, glória a Deus, né, irmão? E se não fosse, né? Em casa ia ter um puxão de orelha. Quando a gente está apaixonado, o que a gente faz? A gente conta as horas para ver aquele grande amor da nossa vida, não é verdade? A gente leva flores, a gente leva para passear, a gente brinca, a gente fica feliz. Para Deus nós precisamos, além do amor, nós precisamos ter paixão, entrega a Ele. O segundo ponto e a segunda lição que eu vejo no coração adorador de Davi é que ele adorava a Deus com intensidade. Versículo 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Vejam aí, irmãos, versículo 14: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi não estava cansado na presença de Deus. Davi não entrava na presença de Deus triste, abatido. Ele não dançava tipo, ei, tá bom, aquele passinho. Ele dançava com todas as suas forças. Um homem por volta dos seus 30 anos com força, adorando o Senhor com intensidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, o seu amor, tem intensidade. João capítulo 3, versículo 16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, que Ele deu a vida do seu Filho unigênito por nós. Será que nós temos intensidade na nossa adoração a Deus? Será que tem fervor nos nossos louvores? Será que tem fervor na nossa adoração, na nossa oração? Será que ainda estamos no nosso primeiro amor a Deus, irmãos? Será que estamos frios? Mornos? Ou somos quentes na presença do Senhor? O rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Existe uma diferença entre o rei está voltando. Ele vem nos buscar.
intensidade na nossa adoração, intensidade naquilo que nós declaramos a respeito do nosso Deus. Fervor, quente, algo quente para o nosso Deus. Jesus mesmo fala que se nós estivéssemos mornos, a igreja estava morna e ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da boca dele, porque Jesus Cristo tem intensidade no seu amor. Jesus, irmãos, ele não viveu uma vida boa nessa terra e lá no finalzinho ele falou assim: eu já vou morrer mesmo, né? Então, eu morrendo, eles têm o perdão dos pecados deles. É porque tanto faz como tanto fez. Eu não bebi o cálice que eu deveria ter bebido lá atrás, que o pai me mandou tomar. E aí, agora, já estou no final da minha vida, vou morrer mesmo, vou entregar mais ou menos aí a minha vida e tá bom, né? Já tá ótimo. Já tá legal o que eu fiz, já, que beleza. Não, ele entregou a sua vida por nós. Com seus 30, 33 anos, ele ainda tinha a flor da idade para aproveitar nesse mundo, para fazer o que ele quisesse fazer. Ele podia se casar, ele podia fazer o que ele quisesse, mas não. Ele entregou o melhor da sua vida por nós, para nos libertar dos nossos pecados. Intensidade. Intensidade. Nós não podemos nos entregar a Deus mais ou menos, um pé cá, outro lá. Ou eu finco os meus 2 pés em Jesus, ou não serve para Ele. Intensidade. A terceira lição que eu aprendo com Davi é que na sua adoração, além de alegria, intensidade, ele tinha generosidade. No versículo 18 diz: tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E no versículo 13, ele diz que a cada 6 passos, que depois de dados 6 passos, Davi sacrificou bois e carneiros cevados para Deus. Davi tinha generosidade na sua adoração. De nada adianta nós falarmos que nós adoramos a Deus, se nós, no nosso coração, formos mesquinhos. Não tivermos generosidade com o nosso Deus. A nossa adoração precisa sim ter a adoração com alegria, com intensidade, mas também generosidade. Tudo que nós fazemos para o nosso Deus precisa ser feito da melhor maneira possível e com o mais possível. Quando nós nos entregamos ao Senhor, não oferta mesquinharias para Deus, não. Não oferta coisas defeituosas para Deus como o povo fazia. Oferte o seu melhor para Deus. Deus continua sendo Deus, independentemente de como nós agimos, do que nós ofertamos. Mas, e nós sem Deus? O que seria de nós? Quando nós ofertamos as coisas para Deus, e aqui entra tudo, tá bom, irmãos? Eu não estou falando somente de valores de dinheiro. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade de adoração, eu estou falando da nossa família. Nós estamos entregando a nossa família, o melhor da nossa família para Deus? Eu estou entregando o melhor do meu corpo para Deus? Eu estou entregando o melhor do meu tempo para Deus? Eu oferto com generosidade, não só para Deus, mas também na vida de outras pessoas? Como estão as minhas ofertas a Deus? Isso é algo que nós precisamos pensar em todos os tempos, em todas as horas. O meu culto tem sido racional ao Senhor? O meu culto
é de domingo à noite e também durante a semana, ou só de domingo à noite? A minha vida é entregue ao Senhor completamente? Jesus, o Senhor já tomou conta? Generosidade para entregar para Deus, generosidade para amar ao próximo. É o que nós precisamos fazer. A quarta lição é que um adorador, ele tem alegria, tem intensidade, tem generosidade e ele tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é. No versículo 20, nós vemos Davi falando, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, ou seja, tirando as suas coberturas, deixando aos olhos do povo tudo aquilo que você é, deixando aos olhos de Deus tudo aquilo que você é. Hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. O que acontece aqui? Muitos podem achar que Davi ficou somente com uma roupa de baixo, dançando ao Senhor. Não, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o próprio texto já nos diz que ele vestiu uma estola, uma roupa sacerdotal. O que era a roupa sacerdotal? A roupa sacerdotal, eles tinham diferentes tipos de túnicas, diferentes tipos de roupas. E a roupa sacerdotal era uma roupa diferente da roupa do rei. Provavelmente Davi só estava vestindo uma túnica simples diante da presença do Senhor, que era a estola sacerdotal, era uma veste branca, uma túnica branca, talvez com uma outra túnica por cima roxa, vermelha, púrpura. Mas aqui o texto nos diz que ele só estava com essa roupa simples. E por que Mical, a sua esposa, falou com ele desse jeito? Porque Davi era rei. E ele não podia se vestir daquela maneira diante dos seus servos. Você é rei, Davi. Você já não é mais um qualquer. Você não pode se vestir dessa maneira. Você estava descoberto. A mulher, ao invés de olhar a adoração de Davi, ver como que ele estava se alegrando na presença do Senhor, ela decidiu julgar Davi pela maneira que ele estava se vestindo e pela maneira que ele estava adorando a Deus. Mas Davi não se importou com isso porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que na presença do Senhor, não importava o que ele estava vestindo, mas sim como estava o seu coração na presença do Rei dos Reis. Não importa, irmãos, como você se veste, não importa se você está de terno, de gravata, se você está com uma camiseta de tênis, o que importa é o seu coração diante de Deus. Como está a nossa intimidade com o Senhor? Deus não se importa se ele está na presença do presidente dos Estados Unidos da América, que, de acordo com os homens, é o homem mais importante da terra, ou se ele está na sua presença. Porque para Deus, ele vê o coração, e não o que nós temos, o que nós somos. Qual cargo nós ocupamos? Deus se importa com o nosso coração. E como está a nossa intimidade com esse Deus nesse momento? Nós precisamos nos perguntar. Deus não se preocupa com o que nós somos aqui na igreja. Deus se preocupa com o que nós somos na nossa casa. Se nós trancamos a porta do nosso quarto e lá nós derramamos o nosso coração a Ele. Se nós entregamos o nosso coração verdadeiramente a Ele. Se nos nossos louvores nós louvamos, Deus, obrigado, Senhor, a Ti seja o louvor. Porque Deus sabe se nos nossos louvores nós estamos louvando a Ele ou se nós estamos louvando a nós mesmos, através do louvor, da pregação, da oração. Deus sabe de todas as coisas. De nada adianta eu estar fazendo uma oração bonita, cheia de termos maravilhosos e técnicos, e estar pensando no meu coração:
Como eu sou bom em orar. Senhor, eu sou bom demais, Senhor. Nossa, eu sou o melhor daqui. Nós, na presença de Deus, precisamos nos descobrir, tirar todas as amarras do nosso coração, descobrir o nosso coração para que estejamos diante dele de uma maneira correta. Será que nós temos feito isso? Essa é a intenção de Deus para as nossas vidas. E por último, irmãos, a última lição que eu gostaria de compartilhar antes de encerrar é que Davi se rendia completamente a Deus. Um coração adorador, ele precisa se render a Deus. Versículos 21, finalzinho, a parte final, e versículo 22, a parte A. Vejam a riqueza que sai desse texto. Vejam que bonito que é esse texto. Acompanhem comigo, ele diz assim: perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, e não somente aos meus olhos, mas quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Ou seja, perante o Senhor, eu me humilharei ainda mais se for preciso, porque eu estou na presença de Deus. Perante o Senhor, eu me rendo completamente, porque é na presença de um Deus, do meu Deus. Perante o Senhor, eu me entrego totalmente, sem ressalvas. Davi, por exemplo, quando ele estava adorando a Deus, quando ele estava cantando ao Senhor, ele não ficava pensando no que os outros pensavam dele. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Ele não ficava assim, por exemplo, cantando: o rei está voltando. Será que minha roupa está boa? O rei está voltando. O que será que o irmão está pensando de mim? Aleluia. Poxa vida, hein? Lá em casa, ele vem nos buscar. Davi estava, na verdade, o rei está voltando. E o pessoal falando: como esse irmão canta mal, Senhor. Aleluia, ele vem nos buscar. E as redes sociais discutindo o vídeo, mas ele não está nem aí, porque ele está louvando a Deus. Sem ressalvas, sem reservas, eu não estou nem aí para o que pensem de mim. Eu estou adorando a Deus. Eu não me importo do que estão pensando de mim. Precisamos ter ordem e decência nos cultos? Claro que precisamos. Mas se eu quero dar um amém, se eu quero dar um aleluia, se eu quero dar um glória a Deus, eu vou dar um glória a Deus. Eu não me importo com o que os outros estão pensando. Porque o meu glória a Deus é um glória a Deus verdadeiro e é glórias para Deus. Quando eu estou cantando, eu estou realmente cantando: o rei está voltando, eu sei que ele está voltando, ele vem nos buscar, aleluia. Se eu chorar, se eu não chorar, se eu fizer o que for, se eu bater palmas, se eu pular, se eu saltitar, eu estou fazendo para Deus e é isso que me importa. E se eu estou sendo humilhado diante das pessoas, ainda mais me humilharei diante do Senhor. Porque a minha prioridade não é a opinião do próximo, mas é a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, irmãos, que antes de orar para encerrar, eu gostaria de trazer para os irmãos a seguinte reflexão e o seguinte pensamento. Como tem sido a nossa adoração a Deus? Será que o nosso coração é verdadeiramente adorador? Será que eu preciso de alguém para adorar a Deus? Será que eu não estou adorando a Deus pelo que os outros vão pensar de mim?
Será que eu tenho vergonha de Deus na roda dos meus amigos? Será que eu tenho vergonha de falar sobre Deus na roda da minha família? Será que eu tenho vergonha de dobrar os meus joelhos e orar diante das pessoas? Ou será que eu entrego o meu maior amor, o meu melhor para Deus? Vamos orar nessa semana. Vamos buscar mais a Deus. Vamos adorar Ele de fato pelo que Ele é, e Ele é digno da nossa adoração. Vamos entregar o nosso melhor para Deus essa semana, irmãos. Juntos vamos fazer isso. Amém? Vocês estão comigo? Vamos fazer isso essa semana? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos adorar Ele com intensidade, com alegria, com generosidade, com intimidade, porque Ele é o nosso Deus. Amém?